A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente. Continuar ministrando na presença do Senhor. E Deus trouxe para esse seminário o seu servo, o pastor Adonável Gomes, homem de Deus, servo de Deus, deixou a sua zona de conforto lá em Mossoró, na segunda igreja batista em Mossoró, e veio celebrar Deus conosco. Então Deus tem sido fiel na vida dele e tem usado o pastor Adonável para falar das nossas famílias. E hoje, mais uma vez, pelos olhos da fé, eu devo que não será diferente. Deus tomará mais uma vez esse homem e falará aos nossos corações. Pastor Adonável, o microfone é seu, a boca é de Deus, faça o que Deus colocar no seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Meus amados irmãos, eu quero pedir oração pela esposa que pegou a virose. Hoje ela viria dar uma palestra sobre a rede de internet. E é uma palestra que ela já deu já em algumas igrejas. Muito boa, por sinal, muito boa. Mas ela começava a falar e começava a tossir. Mas não vai faltar a oportunidade, visto que o pastor Jorge nos convidou para estar no Congresso dos Jovens aqui, os dias 25 a 28, né, pastor? 25 a 28. Talvez não dê para passar por 5 dias, mas nós vamos programar para estar pelo menos 2 ou 3 dias com os irmãos e partilhar desse calor humano desta vez. Mas ontem eu cometi a gafe de não apresentar minha família, mas eu quero apresentar parte da minha família. A minha outra filha, hoje à tarde saiu, foi passear, levou chuva e ficou com febre também. Que é a Eliane tem 18 anos e faz curso de Direito na universidade lá do estado do Rio Grande do Norte. E veio comigo o irmão Kelevin. O irmão Kelevin tem 14 anos. Aquele rapaz, fica de pé, Kelevin, por favor. Esse rapaz aí, ó, bonitão, só o pai. Mas veio comigo a minha família que mora aqui, que é a Alânia. Por favor, a Alânia, os irmãos já conhecem, da igreja, o Ismaelzinho e o Daniel. Essa família mora aqui. Eu quero louvar a Deus, porque ela se sente muito amada, muito bem acolhida por essa igreja e por esses irmãos. Meus amados irmãos, esta noite eu queria falar sobre uma família transformada e abençoada. Passa obrigatoriamente pela experiência da cruz. Sim, pela experiência da cruz. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21, apenas um versículo. 15, 21. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufus, que por ali passava vindo do campo, que levassem a cruz. Que levassem a cruz.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em Teu nome estamos reunidos aqui. Acabamos de ler a Tua palavra, esta é a Tua palavra. E aqui está o povo que se chama pelo Teu nome. Necessitamos ouvir Tua voz. E entendemos que isso só é possível com a ação direta, o mover do Teu braço, o agir do Teu Espírito Santo. E nós cremos que Teu Espírito tem poder de falar a vida dela ou a vida dele, como se fôssemos as únicas pessoas aqui, de acordo com a vida, situação e circunstância de cada um. Vem nos falar de maneira pertinente. Precisamos ouvir Tua voz, Senhor. Fala-nos poderosamente. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma mensagem que fala de cruz é uma mensagem que não dá ibope, não está em alta. Mensagens triunfalistas que massageiam o ego é muito mais concorrida, muito mais atraente. Afinal, queremos as bênçãos do Senhor, mas não precisamos nos envolver com o Senhor da bênção. Palavras como: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, foram ditas em um outro contexto que não se aplica bem à nossa realidade. Fala alguns entusiasmados pregadores. No entanto, nós vemos no Evangelho que a cruz, que é loucura e maldição para uns e outros, é o poder que Deus estabeleceu para resgate na nossa vida. É o poder de Deus. Foi na cruz que se abriu o caminho para o céu e não há outro meio de ir. Foi na cruz que o Senhor Jesus pagou o alto preço. E a cruz, o símbolo da nossa jornada aqui na terra. Nós temos uma canção que eu queria cantar junto com o grupo de louvor e o pastor, que é uma canção que diz: meu Jesus maravilhoso és. E o coro diz que quem chora aos pés da cruz, em nome de Jesus, encontra graça, vida e paz. Vamos cantar esta canção. Quero que os irmãos
estão dispostos a se espremer entre a multidão e tocar no manto. Não existe cristianismo sem cruz. Os que são de Cristo vivem a cruz como um estilo de vida. O apóstolo Paulo aos Gálatas disse: longe de mim está de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, no qual estou crucificado para o mundo. Paulo aos Gálatas diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Famílias transformadas são famílias abençoadas, mas não existe transformação se não for pelo veio da cruz. Não existe uma pílula e as coisas acontecem com um passe de mágica. Cruz é lugar de entrega e sofrimento, é lugar também de vitória, de glorificação. Foi lá a maior de todas as vitórias, no meio da cruz. Como disse o cantor Zé de Paula, a morte morreu no meio da cruz e quem venceu foi Cristo Jesus. Mas pastor, por que você diz que não existe família, vida abençoada e transformada se não for pela cruz? No texto que acabamos de ver, nós vemos um registro de um tal Simão Cireneu, Cirene, uma cidade ao norte da África, que vinha do campo quando foi constrangido, obrigado a carregar a cruz. Ou seja, a cruz lhe fora compulsória, ele não quis pôr. Era comum nas festas, seja da Páscoa, tabernáculo, judeus prosélitos de outras regiões vinham a Jerusalém para cultuar ao Deus verdadeiro. E para se manter, eles tinham trabalho temporários nos campos, cuidando de ovelhas e terceiros, ou agricultura, ou em lagares de azeite, de uva. E Simão era um destes, que por volta de 11h30, meio-dia, voltava do campo, e de repente a turma, a multidão, gritos, assovio, e 3 cruzes sendo arrastadas. Aí ele pensou: os romanos estão crucificando mais uns. Eita, deixa eu ver quem é. E ele se espreita entre a multidão para ver quem é que está sendo crucificado. Ele observa e diz: esse aqui deve ser o pior. Esse é bandido, o pior que tem, porque olha como ele está machucado. E colocaram uma coroa de espinho, olha as costas dele. E de repente aquele homem cai, não consegue mais levantar a cruz. E um guarda-roupa, um soldado romano, com a espada, encosta no peito de Simão Cireneu e diz: ei, você, leva a cruz. E ele olha para um lado, olha para o outro: eu? Que azar! Tanta gente aqui, esses caras escolheram eu, por que eu? Não tinha como reivindicar direitos humanos. Vou chamar meu advogado. Ou ele ia ou ficava ali. Não tinha opção. Ou ele obedecia a ordem daquele soldado, ou ele ficaria ali mesmo. Não tinha opção para ele, foi obrigado. E diz o texto que ele pegou e levou a cruz. E muitas vezes nós nos encontramos em determinadas situações que sinceramente não escolhemos e não gostaríamos de estar. São situações que, pelo amor de Deus, que foi que eu fiz de errado para estar nesta situação, para estar envolvido neste problema? Mas pastor, por que família transformada, vida transformada e abençoada pela cruz? Por quê? Primeiro, para nos ensinar
que na vida com Deus, Ele sempre tem um plano na vida de cada criatura. Diz o texto que ele vinha do campo e foi dar uma olhada. Não existe coincidência. Tudo está sob o controle de Deus. Existem sim planos, propósitos. Quando começamos a ver as histórias dos homens e mulheres da Bíblia, que sinceramente nós olhamos antes, durante e depois, é fácil compreender. Mas para eles, como a história de José, por exemplo, que garoto azarado, vendido como escravo, depois é confundido com um maníaco sexual, um tarado, joga na cadeia, esquece ele da cadeia, muito tempo na cadeia. Meu Deus, o que esse menino fez? Moisés, Josué, Davi, e assim outros, Paulo, que perseguiu os cristãos e na morte de Estevão segurava a capa dos que mataram, apedrejaram Estevão. É incrível, meus amados irmãos, como nós precisamos entender que Deus não joga dados e Deus não vive por acaso. Deus tem propósito, Deus tem planos. E eu me lembro muito bem do livro de Jó, outro capítulo, depois de toda agonia e sofrimento, Jó, capítulo 42 e versículo 2: bem sei, Senhor Deus, que tudo tu podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Deus tem um plano sim em cada criatura. Talvez Simão pensasse, mas por que eu? Tanta gente aqui, por que este infeliz escolhe logo a mim? O que foi que eu fiz? Mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre tem um plano e um propósito na vida de cada um. Lembro-me daquela canção: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá o leito e o caminho. Para quê? A minha vida, quero ouvir. A minha vida pois o seu filho entregou por mim. Você não precisa entender, você precisa crer. Você não precisa compreender, você precisa aprender a esperar e confiar no Deus que te ama e não falha. Segundo, a família abençoada, a família transformada passa pelo vento da cruz, porque aprendemos que na vida cristã não existe lugar para meros espectadores, mas sim para aqueles que se envolvem. Diz o texto que ele foi obrigado a carregar
pregar a cruz. Não há lugar no reino, na causa, na vida com Deus, para aqueles que querem dar só uma olhadinha, uma espiada, ver como é que está, para ver como é que fica, só reparar, só assistir. Não há lugar no reino de Deus para espectadores. Vida cristã é feita de vida prática, de envolvimento. Para aquele que tem coragem de vestir a camisa e se envolver. Quantos equívocos existem em nossos arraiais, tais como: eu vou para a igreja só para assistir o culto. Quem assiste o culto é Deus. Você veio na igreja para estar, realizar, fazer o culto. O pastor, o ministro de louvor, conduz, mas quem presta o culto sou eu e você. Não há lugar para aqueles que querem dar uma espiada, uma olhadinha, senão aqueles que têm coragem e ousam se envolver. Talvez, como Simão, muitos só querem dar uma olhadinha. Somente isso, está ocupado demais. Suas tarefas, seu dia a dia, seu corre-corre. Tenho certeza que Simão vinha do campo para fazer uma boca e depois voltar à tarde, porque ele tinha uma missão, tinha um contrato a cumprir, tinha que trabalhar, levar a cruz. Não. Mas como Deus tem seus planos, Deus coloca situações e circunstâncias em nossas vidas, porque quer nos ensinar, quer que nós aprendamos, cresçamos, amadureçamos. E Simão, nesta hora, foi convidado a se envolver, a vestir a camisa, de fato se envolver com o Senhor do reino e o reino do Senhor. Está na hora de você se envolver, da sua família, você como líder da sua família, como pai, como mãe, ter esse papel. Não há mais lugar para aqueles que querem só olhar, vamos esperar, vamos ver, empurrar com a barriga situações e decisões que eu e você precisamos tomar. No reino, na causa, não há lugar para espectadores. Não há lugar para aqueles que querem só assistir, olhar, ver de longe, mas aqueles que estão dispostos a se envolver. Primeiro, há um plano em cada criatura. Deus tem um plano, nada é por acaso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que não entendem, que não entendem. Segundo, não há lugar para meros espectadores, mas sim para aqueles que querem se envolver de fato. Terceiro, a vitória, a família abençoada, a família transformada, é a família que passa pela cruz. Por quê? Porque a cruz nos capacita a sermos cristãos contagiantes. Como assim, pastor? Me chama a atenção no texto que Marcos registra pai de Alexandre e Rufus. E Marcos só registra pai de fulano e Beltrano, porque esse fulano e esse Beltrano eram pessoas conhecidas da igreja primitiva. Eram pessoas da convivência da igreja primitiva e provavelmente líderes. Paulo, aos romanos, manda saudação a Rufus. Alguns eruditos estudiosos apontam esses dois nomes, Alexandre e Rufus, como presbíteros ou líderes da igreja primitiva. Muito bem conhecido dos arraiais daquela época. Mas eu fico perguntando, mas como estes homens se tornaram líderes, pastores da igreja primitiva? Porque teve um homem, por nome Simão, que teve um privilégio que poucos tiveram, ver de perto Jesus pagando o preço pelos nossos pecados. Eu posso imaginar que naquela volta, que ele chega em Cirene, chega em casa, e ele reúne a família e os filhos, e todos perguntam: pai, como foi Jerusalém este ano?
tempo. Segundo, você não está aqui só para a passeio. Você não está aqui fazendo turismo. Você tem uma missão. Envolva-se. Comprometa-se. Vista a camisa do reino. Tome sua cruz e siga-o. Terceiro, seja um cristão contagiante a partir da experiência da cruz. E Simão disse a Alexandre Rufo cresceram, se converteram e se tornaram líderes da igreja. Mas em quem ouviu esse evangelho? De seu pai. De seu pai. Filho, você não sabe o que aquele homem passou. O sangue que espirrou dos seus pés e de suas mãos. E quando ele disse: Pai, entrego nas tuas mãos do Espírito, tomou. Era tarde, porque ficou noite, a terra tremeu, e todos reconheceram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Quarto, a cruz me ensina que quando estiver nessa vida, nós teremos lutas e aflições. Simão vinha do campo. Simão não estava em pecado. Simão não era azarado. Não é porque fizeram macumba para Simão, porque tem um espírito de opressão sobre a vida de Simão. Não, porque você é de Deus, ou porque eu sou de Deus, porque eu e minha família servimos ao Senhor, não significa que não passamos por dificuldades, por lutas, por tribulações, crise financeira, crise de diálogo, problema de enfermidade. Mas nós precisamos aprender a grande realidade. O infortúnio, a lágrima não são exclusivos dos maus, pecadores ou preguiçosos. Muitos são vítimas de uma pressão por parte dos irmãos da teologia da prosperidade, que diz: com certeza está em pecado, é porque não determinou, não tem fé, talvez ainda não descobriu o que significa verdadeiramente a fé em Deus, porque está passando por esta ou por aquela dificuldade. A Bíblia nos revela que os grandes vencedores, heróis e heroínas da Bíblia, passaram por momentos difíceis, extremamente complicados, mas passaram porque todos eles confiaram e esperaram tão somente no Senhor. Não ficaram. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Lá, Romanos 8, do verso 31 a 39, ele fala que nem morte, nem vida, nem espada, nem perigo, nem nudez, profundidade, potestades, anjos poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E graças que Ele nos dá a vitória, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em lugar nenhum das Escrituras defende um céu e um paraíso aqui na terra. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito claro, e ela nos conforta, ela nos traz palavra de ânimo, de que seja qual for o obstáculo, a luta, a dificuldade,
não estamos aqui para perecer nesse deserto.